para a gente conversar hoje. Para o terrorismo, uma solução não experimentada. Então, Fernando, para a gente iniciar aqui, como dar fim então ao terrorismo? Ô Faria, a questão do terrorismo é o seguinte, ela é uma forma de violência física e psicológica. Física quando é utilizado o assassinato e a tortura, e psicológica quando eles trabalham com o terror em si e com medo, incutindo o medo nas pessoas. Existente há mais de 5 décadas, Fernando. Esse terrorismo que nós conhecemos, que é esse terrorismo ideológico e tal, ele tem mais ou menos umas 5 décadas, começou na década de 70 mais ou menos, mas o terrorismo ele já existe desde que o mundo é mundo, tá certo? Existiu na época de Roma, sempre existiu terrorismo, tá certo? Agora, esse tipo de terrorismo é mais recente, tem umas 5 décadas, mais ou menos. Então, o terrorismo é o seguinte, a pessoa tem que entender que aquele inimigo que eles consideram inimigo, na realidade, por trás de um grande inimigo, viu, Faria? Aí que entra a questão. Existe um grande amigo. Que a gente vê nessas últimas décadas, o terrorismo ele está polarizado entre o pessoal que é judeu e o árabe, que é o muçulmano, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se a gente for ver a origem étnica, tanto do árabe quanto do judeu, ela é uma origem comum. Quer dizer, eles tiveram uma origem comum. Em algum ponto da história, tanto do judeu quanto do árabe, o que acontece? Aconteceu algum enguiço ali, e aquilo ali vem se perpetuando. Quer dizer, um faz uma ação de terrorismo, o outro vai lá e responde com vingança. Quer dizer, o que está acontecendo no terrorismo, Faria, é que criou uma roda, tá certo? Um círculo vicioso de ódio. Ódio gerando ódio, violência gerando violência, e aquilo ali vai se perpetuando de forma contínua ao longo dos anos. Quer dizer, eu mato 10, vai lá o outro lá e mata 20. Aí depois ele vem e mata 20, eu mato 30, em retaliação. Então, quer dizer, essa fórmula de ódio com ódio, violência com violência, a gente está vendo que não está dando certo. Então, nós temos que procurar mudar. E a proposta aqui desse texto que eu trouxe para cá, que é um texto aqui do John, o Aprendiz da Vida, ele tem uma proposta que ainda não foi tentada, tá certo? E essa proposta é justamente aquilo que o nosso Divino Mestre Jesus já vem falando há mais de 2000 anos. É simplesmente perdoar. Um dos dois lados tem que dar o primeiro passo, em direção ao quê? Ao perdão. Falar, não, você matou, nós não vamos retalhar. O que a gente vê é que ninguém está dando o braço a torcer, né? Cada um quer dar uma represália em cima do outro e vira aquela briga toda. Eu fico observando, trazendo isso um pouco aqui para a nossa realidade. Quando eu trabalhei em Frutal, Fernando, tinham 2 famílias lá, que eu vou falar uma coisa, Cassia e Sinhana. Eles não podiam ver um ao outro, né? Era todo dia que vinha um outro, um matava o outro, e ele foi exterminando as 2 famílias, porque justamente é o que você está falando, né? Nenhum queria dar o braço a torcer da situação. E o terrorismo, o que a gente observa é justamente isso, né? É um provocando o outro, e nessa história toda acabam morrendo inocentes. Exato. Porque você vê, por exemplo, lá nada contra o cartunista. A pessoa tem direito, a imprensa tem direito de falar o que quiser. Mas, gente, para que mexer num vespeiro? É isso que eu pergunto. É igual o Ziraldo falou, gente, eles são muito corajosos de ficar mexendo com isso. O Ziraldo tem razão. Estava demorando a coisa. Está demorando, quer dizer, eles estão provocando eles. Provocando. Agora veio aí a retaliação. Tá certo? Eles não têm direito de fazer isso, aquele pessoal lá. Mataram aquilo lá, nada justifica aquilo. Mas, gente, para que ficar mexendo? Você entendeu? Se você tem lá um inimigo que é enguiçado, tá? O sujeito é enguiçado, é meio complexado, cheio de problema, para que ficar mexendo com ele? Ô, fulano, passa ali e começa a... Ô, seu narigão, ó, você tem um nariz comprido, ó, a sua perna é mais curta que a outra. Para que ficar fazendo isso? Tá? Porque é uma coisa, gente, a gente mexer com gente civilizada, vamos dizer assim. Gente civilizada, gente que tem um padrão moral e ético, tá certo? A seguir. Agora, você mexer com pessoas que a ética deles é completamente diferente da nossa, o padrão moral deles é completamente diferente com nós. A cultura totalmente diferente. A cultura, você entendeu? O recalque que eles têm de muitos séculos atrás, gente, não é fácil. Então, quer dizer, você fica cutucando a cobra com vara curta, tá cutucando.
O pessoal está ameaçando, nós vamos fazer isso, nós vamos matar. Eles já estavam ameaçando eles. Sim, já vamos matar, vamos fazer. Quer dizer, acabou acontecendo. Quer dizer, isso é para mostrar para a gente o quê? A gente não tem que ficar julgando ninguém. Porque quando você critica uma pessoa, você faz uma charge, tá? Uma charge, é uma crítica que você está fazendo. Você está criticando uma pessoa, aquilo ali não está construindo em nada. Essa que é a realidade, aquilo lá não está acrescentando nada para poder acabar com o problema. Está só pondo fogo, lenha na fogueira, como diz o outro. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente mexe. Inclusive a gente ficou observando, aqui no Brasil mesmo, nós temos aí, aqui em Uberaba também não é diferente, nós temos aí vários chargistas que trabalham justamente com desenhos, né? Que abordam determinados assuntos, aquela coisa toda, mas de uma forma que a gente pode considerar mais inteligente, digamos assim, sem provocação, mas dão um recado. O que a gente viu lá eram justamente profissionais da comunicação, mas que ficavam realmente usando daquele meio de comunicação para provocar. Exato. E aí já estava demorando, como o Fernando mesmo citou aqui, porque as ameaças já vinham acontecendo, já foi registrado um atentado lá, justamente nessa sede, antes botaram fogo lá, aquela coisa toda. E assim a gente vê que as pessoas brincam com a sorte. É colocar para arriscar para ver o que vai dar. E acabou dando isso. Exatamente. Então, gente, isso aí que a gente tem que entender, tá? A gente tem que parar de ficar colocando lenha na fogueira, tá? Se tem um problema ali, gente, vamos resolver de uma forma civilizada, sem crítica, sem ficar julgando as pessoas, tá? Porque por trás daqueles chamados fanáticos lá do Islã, quer dizer, eles não seguem realmente, gente, aquilo que está no Corão. Porque eu conheço muitos muçulmanos, viu, Faria? E o muçulmano, ele sempre fala pra gente, o Corão é uma coisa de paz e amor. É um livro que só incita as pessoas a ter paz e amor. Só o bem. É igual o Evangelho, não ensina coisa ruim, tá? Mas aí o que acontece? Aquele povo, eles têm lá uma metodologia que eles não deixam as pessoas terem o conhecimento da leitura do Corão. As pessoas ali que estão ao redor, que estão dando cobertura, aquele povo que está ali, é um povo sofrido, é um povo, vamos dizer assim, analfabeto, tá certo? E eles falam o que eles querem falar. E eles são induzidos. São induzidos. Fala, o Corão fala que nós temos que sair para matar os outros. Mentira, tá certo? Porque o Corão não fala isso. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, esses governos da Europa, os Estados Unidos, eles têm que pensar numa forma deles quebrar esse círculo vicioso de violência. Violência alimentando violência, ódio alimentando ódio. Tem que dar uma forma, não basta nisso. E daqui a pouquinho o Fernando então vai falar qual vai ser esse basta, né? O que realmente devem os países fazer para justamente evitar esse problema do terrorismo, que realmente é um problema que assola o país. E para não dizer, hoje com o tema para o terrorismo, uma solução não experimentada, Fernando Vieira Filho trouxe para nós aqui esse assunto interessante para discutir. Fernando, você falava aqui agora há pouco, e é importante quando a gente fala sobre religião. Podemos dizer que o fanatismo religioso é que também move o terrorismo? Isso. O fanatismo, todo extremismo, ele é burro, vamos dizer assim. Tudo que é extremo é burrice, tá certo? Então a gente tem que ter o quê? Ter um bom senso. Bom senso é o quê? O caminho do meio. Tá? Você sai sem muito além. Então, quer dizer, o fanatismo, principalmente, porque também nós não podemos falar só do fanatismo muçulmano, tá? Porque nós já tivemos casos de terrorismo católico também, cristão, quer dizer, quem lembra aí lá da Irlanda, por exemplo, então tinha aquele terrorismo de católicos fazendo terrorismo contra os protestantes lá da Irlanda. Isso não tem muito tempo não, gente, tem pouco menos de que 20 anos. Tá? Então, quer dizer, o terrorismo católico também, e protestante também. Então, o que acontece? Essa questão do fanatismo islâmico é aquela velha história, viu, Faria? É deixar o povo na ignorância, o povo lá semi-analfabeto, não tem acesso ao conhecimento do livro sagrado deles, que é o Corão, e aí eles vão aceitando o quê? Aquilo que vão colocando na cabeça deles. Então, quer dizer, se chega lá um sujeito lá, um chefão lá e fala, pau é pedra, e repete aquilo lá dezenas de vezes, pau é pedra, eles acabam acreditando,
Você entendeu? E essas pessoas consideradas como líderes religiosas são pessoas de alta influência, né? Alta influência e de alta malignidade, tá certo? Porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, tá? Porque no fundo eles têm inveja, tá? Do modo de vida democrático, aquele modo de vida capitalista, tá certo? Eles têm inveja de tudo isso. E ali eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Exatamente. Então lá nessas regiões tem aquelas escolas para crianças que eles chamam de madraças. Essas madraças, elas são verdadeiras escolas de lavagem cerebral. Então eles ficam pondo ali na cabeça da criança, ó, morrer é bom, morrer vai para o céu, você tem que matar em nome de Alá, não sei o que lá, aquela coisa. Quer dizer, tudo indo contra aquilo que o Corão, gente, fala. Eu sempre repito isso, tá? Porque eu conheço muçulmanos, tenho amizade com muçulmanos, e são pessoas de alto nível, são pessoas bondosas, de bom senso, pessoas que gostam do capitalismo, viu? São comerciantes, tudo, e eles falam, gente, no Corão não tem nada disso. Ou seja, essas pessoas pregam realmente o que elas querem. Não, o que tem lá, né, as pessoas boas, né? Boas, você conhece. exato. Pregam realmente o que tem no Corão. Exatamente. E o Corão, gente, ele parece muito com o Evangelho. Tá? O Evangelho nosso aqui cristão, quer dizer, só ensina a pessoa a paz, a alegria, tá certo? Ao perdão. Então, quer dizer, isso tudo é uma distorção, gente. Esse fanatismo religioso, isso tudo é uma questão ideológica. Eles estão ali querendo alguma coisa a mais. O que a gente observa, Fernando, é que o povo é que perde com isso. Porque as pessoas são sacrificadas sem motivo nenhum. Exatamente. Então, o que acontece, Faria? Igual a gente estava falando anteriormente, a solução que não foi tentada é o quê? É justamente perdoar. Porque a hora que você perdoa, você quebra a espinha dorsal desse povo, que fica incitando o ódio, a violência, tudo. Por quê? Porque eles vão ver, gente, aquele pessoal lá, em vez deles retalharem com mais violência, não retalharam. Eles falam, gente, vamos acabar com isso. Tá? Vocês mataram 12, nós vamos ficar por aqui. Tá? E espero que vocês não façam isso mais, porque nós não somos animais também, nós não vamos ficar pagando mal com mal, tá certo? Violência com violência, animalidade com animalidade, tá certo? Então, quer dizer, tem que trabalhar isso, gente. Não adianta, nós vamos ficar aqui mais 100 anos falando a mesma coisa, o terrorismo vai continuar, se alguém não tomar uma posição de falar, não, vamos parar de jogar lenha na fogueira, pronto, aí eu quero ver. Porque aí vai tirar o chão desse pessoal. Vai tirar, poxa, porque eles aí não vão poder falar não, ó, eles não vingaram. Tá? Eles não mataram, não retalharam ninguém. A base é o terrorismo. Se não tem mais o contra disso, não tem porquê. Tá boa, porque o que esses terroristas fazem? Eles ficam falando, tá vendo? Olha lá, nós fizemos isso, eles mataram crianças, soltaram bomba lá não sei aonde. Você está entendendo? Isso vai alimentando o terrorismo, aquela ignorância, aquele fanatismo todo. Falou, tá vendo? Não falei que esse povo aí é do mal? Então, quer dizer, o negócio vai só crescendo. Então a gente tem que dar um basta. E como a gente dá um basta? É fazendo exatamente o contrário do que eles estão esperando. O que eles estão esperando? Uma retaliação. Quer dizer, se o pessoal lá da França, os americanos, os ingleses resolverem falar, não, vamos acabar com isso. Em vez da gente mandar soldado e bomba, vamos mandar para lá médico, tá certo? Para trabalhar lá com as crianças, mandar professores ensinando as crianças, tá? Ensinando a elas lerem lá o Corão dentro da religião delas, aprendendo a religião delas na forma correta. Quer dizer, isso aí vai tirar o chão desse povo aí que patrocina o terrorismo. Porque eles estão querendo o quê? Eles estão querendo confusão. Tá? Então o que é a confusão que eles buscam? É a retaliação. Porque aquilo ali vai alimentando o ódio, alimentando o sofrimento. Geralmente, Fernando, essas potências ocidentais não enxergam isso? É isso que eu acho estranho, viu, Faria? Porque, pensa bem, os Estados Unidos, 90% eles são evangélicos, vamos dizer assim, são protestantes, são cristãos, tá? Os europeus são cristãos, pelo menos dizem que são, tá? São católicos, protestantes, quer dizer, eles são cristãos, mas não seguem aquilo que o Cristo ensinou, aquela regra de ouro que o Cristo ensinou, que é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Isso é uma regra de ouro. Quer dizer, perdoar os inimigos. Quer dizer, eles não seguem isso. Tá? Às vezes fica lá falando com a Bíblia debaixo do braço, pregando, mas esquece o quê? De praticar.
Então fica aquele negócio só de palavra, não é, vamos fazer isso, mas na hora de praticar as ações mostra o quê? Que eles não fazem ações aquilo que o cristianismo recomenda, que é o perdão, que é a pessoa entender, ter compaixão, tá? Você viu? Daqui a pouquinho, então, eu gostaria até que você comentasse comigo o seguinte: como reverter um quadro de ódio? Que a gente sabe que é muito importante quando a pessoa está com ódio ali, tendo terrorismo, e isso é um E na nossa vida grande. prática. E na nossa vida prática. Então, daqui a pouquinho o Fernando vai explicar isso para você que às vezes está com aquele ódio interior. Então, é muito importante, né? Dentro do assunto aqui dessa questão do terrorismo, isso também serve muito para o nosso dia a dia. Isso. Bom, antes, o Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, para o terrorismo, uma solução não experimentada, o tema de hoje. Agora sim, Fernando, como então reverter um quadro de ódio? Ô Faria, em primeiro lugar a gente tem que entender o seguinte, que o ódio, ele nasce do amor, daquele amor que foi decepcionado. Quer dizer, a pessoa tem um amor, de repente ela tem uma decepção e aquilo ali adoece. Aquele amor adoece. Aquele amor adoecido é o que a gente chama de mágoa, ódio, etc. Ressentimento, tudo. Então, nesse caso, por exemplo, da nossa vida, por exemplo, junto, o terrorismo são seres humanos iguais a nós, aqueles chamados terroristas. São pessoas humanas, pessoas que têm ilusões, têm sonhos, têm tudo, mas tem uma decepção em cima daquilo e passam até ódio. E para isso, qual é a solução que é encontrar? É exatamente a gente entender o seguinte, que para o ódio só existe uma solução: perdão. O que é o perdão? É você tirar a importância daquele objeto do seu ódio. Tá certo, Faria? Então a gente tem que entender o seguinte, que o perdão é uma atitude consciente, inteligente, que você utiliza para quê? Para você tirar aquele sentimento ruim, pesado que está na sua vida. Eu estou vendo aqui então, Fernando, que inclusive eu até anotei, ó, quebrar o orgulho e colocar Cristo em pensamentos e ações, então seria uma solução? Isso. Principalmente para esses países desenvolvidos que se dizem cristãos. São cristãos, né? Católico, protestante. É tentar colocar o que? A visão do Cristo. Usar o perdão, gente, como arma. Olha bem, o perdão como arma diplomática. Tá certo? E vai ter um resultado muito bom. Porque o fato de perdoar o ato em si, aquele ato, vamos dizer, aquele ato terrorista, aquilo ali é igual a gente está falando, você vai tirar o chão daquele pessoal que promoveu o ato, que eles vão ficar sem graça. Falar, gente, nós fizemos e não aconteceu nada. Ou seja, colocar em prática os ensinamentos do de Cristo. Jesus. Isso, tá? É o que a ciência está fazendo hoje, tá? Porque a ciência hoje está estudando a questão do perdão, viu, Faria? De uma forma muito aplicada nisso. E estão vendo os bons resultados que está tendo no tratamento de doenças, tá certo? Tratamento de doença mental. Então, quer dizer, o perdão, gente, é uma ferramenta terapêutica e até política também. Fernando, só quero que você repete para mim aqui também. Eu achei interessante essa questão da regra do ouro, né? Regra de ouro. Essa regra de ouro do divino mestre. Como é que é mesmo? Repete para nós. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Isso é uma regra de ouro que o Cristo ensinou há mais de 2000 anos. Tá certo, gente? Então é simples. Se você não quer que o outro, se você não quer para você, não faça com o outro também. Tá? É procurar fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse a si próprio. Essa é a regra de ouro. Se a gente souber fazer isso, gente, o terrorismo vai acabar por si só. Ele vai sumir, porque vai ficar sem graça, não vai ter mais motivo, entendeu? Para poder chamar atenção. Porque o fato, viu, gente? O fato da ação terrorista é para chamar atenção. É publicidade, vamos dizer assim, gratuita. Eles estão atrás disso. Eles querem aparecer para o mundo, tá certo? Então, quer dizer, a hora que o mundo falar, gente, basta, vamos largar essas bobagens, não vamos dar importância para isso, você vai ver que o negócio vai sumir. Ou seja, Fernando, levar também boas ações para os países que patrocinam o terrorismo. Exatamente, isso. Em vez de levar armas, soldado, bomba, etc., gente, vamos levar comida, levar livros, instrução, remédio, medicamentos. Vocês vão ver, gente, que isso aí vai dar um resultado muito melhor do que bomba. Porque bomba, gente, já tem 60 anos, quase 60 anos, que o povo está retalhando com bomba, tiro e soldado. E não adiantou nada. Só está alimentando mais o terrorismo. Então vamos tentar uma outra ação que seja essa ação do perdão. Quer dizer, pagar o mal
com o bem, tá certo? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si próprio. Da mesma forma que foi feito lá com o Japão e com a Alemanha depois da Segunda Guerra. Quer dizer, as nações que venceram a guerra, Estados Unidos, França, Inglaterra, em vez de humilhar mais lá o povo japonês, não, ajudou com investimento, com medicamento, e hoje esses países que perderam a Segunda Guerra Mundial são potências, igual o Japão e a Alemanha. Então, quer dizer, então é isso que a gente tem que pensar. Esse povo está lá sofrendo, querendo chamar a atenção dos países ricos. Então vamos fazer o seguinte, o que eles estão precisando? Porque na realidade os terroristas, viu, Fário, eles têm inveja do modo de vida democrático. Eles têm inveja disso. Então vamos levar um pouco disso para eles. Com certeza.